Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Meus queridos professores e superintendentes da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. No domingo anterior, nós iniciamos este terceiro trimestre da Escola Dominical, onde estamos estudando sobre tempo, bens e talentos. Nós aprendemos que o tempo é do Senhor, nós aprendemos que os bens pertencem ao Senhor e que os talentos, os predicados, os quais e as habilidades que nós temos, na realidade não são nossos, também são do Senhor. E nós estaremos, a partir deste próximo domingo, estamos adentrando a um conteúdo cada vez mais restrito da palavra. E neste próximo domingo, na lição de número 2, estaremos estudando sobre a mordomia do corpo. O primeiro conceito que nós precisamos entender aqui é que o ser humano ele é um ser tricotômico, ou seja, o ser humano ele é composto de corpo, de alma e de espírito. E isso a gente já pode observar no texto, na palavra do Senhor, na segunda carta, ou melhor dizendo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o versículo 23, que diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então a Bíblia vai deixar-nos bem claro de que o homem ele é composto de corpo, de alma e de espírito. Nós temos a alma que dá vida ao corpo e o espírito que dá vida a esta alma. Alma e espírito são indivisíveis, inseparáveis. Agora, o corpo ele pode ficar separado da alma e do espírito. Quando a alma e o espírito saem do corpo humano, nós dizemos que o corpo está morto. E é interessante nós observarmos, e você, professor da escola dominical, deixe bem claro para a sua classe que a nossa lição jamais pretende dizer de que o homem é composto apenas de alma e de corpo. A lição vai deixar bem clara, pastor Erinaldo reforça isso, de que o homem ele é tricotômico, composto de 3 partes. Por uma questão didática, a lição separa os assuntos. Neste domingo estaremos estudando sobre a questão do corpo, tanto a parte material quanto a parte imaterial. Mas estaremos estudando no domingo vindouro a respeito da alma e do espírito. E, portanto, falar do corpo humano é falar de uma das maiores grandezas do nosso Deus. A forma como Deus formou ou como Deus criou o ser humano é de uma forma
fantástica. E não é por acaso que a Bíblia vai nos informar, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 19, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos nesta lição, no capítulo 1, quando vamos estudarmos a respeito da dimensão material do corpo humano. Primeiramente, estudamos aqui a respeito da formação maravilhosa do corpo humano. Eu até gosto daquela passagem da Bíblia, lá em Salmo, número 139. Vamos até ler esta passagem, Salmo 139, vamos ler a partir do versículo de número 13, quando o salmista nos diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É importante nós observarmos aqui até a forma como o salmista Davi, ao compor este salmo para o seu cantor Mor, ele vai nos trazer a palavra entreteceste-me no ventre da minha mãe. E entretecer aqui é no sentido de tecer fio a fio. O que o salmista está nos informando aqui é que o nosso corpo foi formado pelo Senhor de uma forma tão especial que ele fez, parece-me que fio a fio, nervo a nervo, junção a junção, neurônio a neurônio, osso a osso, artéria a artéria. Ambos foram feitos por nosso Deus de uma forma muito cuidadosa. Nós encontramos, inclusive, uma expressão na Bíblia Sagrada, quando nós vamos para o livro do Gênesis, o capítulo 2 e o versículo de número 7, diz a Bíblia assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que expressão tão preciosa que Moisés nos traz aqui, esta revelação da parte do Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja que essa expressão do pó da terra, hoje nós poderíamos chamar isso de átomo, que é a parte mais minúscula, a parte indivisível. Porque o homem, não obstante nós afirmarmos que o homem foi feito da terra, ou falarmos algumas vezes, usarmos a expressão que foi feito do barro, mas não é esta expressão que Moisés nos traz. Moisés não vai nos informar que foi feito do barro, mas ele vai mais fundo do que isso. Ele vai dizer que nós fomos feitos do pó da terra. E eu gosto dessa expressão quando ele vai frisar que é da terra. O que leva Moisés a dizer, ou por que Deus nos traz a informação que é do pó da terra? Nós sabemos que a nossa tabela periódica ela é composta de 118 elementos químicos. O professor Adalto Lourenço, um dos físicos criacionista de grande expressão que nós temos no nosso país, ele nos traz uma revelação sobre esse assunto, quando ele vai informar que desses 118 elementos químicos que compõem a nossa tabela periódica, no corpo humano está presente pelo menos 60 elementos químicos que compõem o planeta Terra. Veja que a Bíblia não vai informar que nós fomos feitos do pó da Lua, do pó de Marte ou de Saturno ou de qualquer um outro planeta desse sistema solar.
mas vai falar categoricamente que fomos feitos do pó da terra. E veja que os solos, já estudado pelo ser humano, nos mostra, pelas pesquisas até então feitas, que não tem um solo tão rico que nem o solo do planeta Terra. Se você pegar um solo, a amostra que foram tiradas do solo da Lua, ou de amostras de asteroides que já passaram próximo ao planeta Terra, nenhum desses solos tem a riqueza de elementos químicos que nós temos no planeta Terra. Mas o homem foi feito do pó da terra, pelo menos 60 elementos químicos, da qual compõem o ser humano, o corpo humano. Todos esses estão presentes no planeta Terra. E levando até para o que o escritor aos Hebreus vai nos informar na sua carta aos Hebreus, capítulo de número 11, veja que diz assim o texto, o versículo 3: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que o átomo você não consegue vê-lo, não é isso? Porém, o homem foi feito de partículas tão pequenas, mas daquilo que não se vê, é daquilo que nós fomos feitos. Glória a Deus pela sua bendita e preciosa palavra. Nós encontramos ainda no livro do Gênesis algumas coisas interessantes. Por exemplo, veja aqui no capítulo 1 e o versículo 11, quando Deus vai nos informar assim: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Veja que as ervas foram feitas, Deus apenas dizendo, produza a terra. E hoje uma planta ela não consegue viver fora da terra. Se tirar uma planta da terra, o que acontece? Ela morre. Tá certo? A planta ela precisa da terra. Quando nós vamos para o versículo 20 de Gênesis capítulo 1, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, né? Então nós vamos encontrar aqui, produzam as águas, e Deus aqui vai fazer os peixes, vai fazer, como nos diz o versículo 21, as grandes baleias, enfim. Um peixe não consegue viver fora da água. Você tira um peixe fora da água, a água é o seu habitat. A exemplo que você tirar uma planta da terra, ela morre. Você tirar um peixe da água, ela morre. Mas quando nós vamos para o versículo de número 26 do capítulo 1, é quando Deus vai fazer o homem. E disse Deus, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem. E o homem, veja que o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E esse homem, que ele é feito, e diferentemente das demais coisas criadas que Deus faz surgir do nada, o ser humano Deus o faz, mas de algo já pré-existente. Deus pega o pó da terra, algo já existente. O que não era até então existente é o fôlego. Quando Deus sopra em suas narinas, o homem é feito fôlego de vida. Então vejam que o homem é feito no pó da terra, mas Deus traz para este homem, ou para dentro deste homem, algo especial, a sua imagem e a sua semelhança, de tal forma que o habitat do homem é na esfera da graça, é na esfera da misericórdia. O ambiente que o homem vai viver é o ambiente da graça de Deus. Quando o homem peca, o homem perde esta comunhão. O homem foi feito para viver nesta graça, nesta comunhão. É como se ele estivesse dentro de uma redoma, aonde o seu habitat era a comunhão com Deus. Mas o pecado faz com que haja uma ruptura. O homem perde a comunhão com Deus.
e o perder a comunhão o leva à morte. No entanto, este homem que a partir de agora passa a ser mortal, ele tem dentro dele a fagulha da eternidade. Veja que todos nós vivemos uma vida de tal forma que a gente sempre acha que quem morre é o outro. Nunca achamos que isso ocorre conosco, porque dentro de nós há a fagulha da eternidade. E é interessante porque hoje nós somos no planeta Terra aproximadamente 7,5 bilhões de seres humanos, mas o cuidado com que Deus fez o corpo humano é de uma forma tão especial que não tem um ser humano igual ao outro. A nossa impressão digital é única. A íris dos nossos olhos são únicas. A nossa voz é única. O formato do nosso rosto pode ter alguém parecido, pode ter alguém semelhante, mas não existe igual. Nós somos únicos no universo. Não obstante sermos muitos, Deus nos fez a cada um de nós de uma forma diferente um do outro. Veja que até quando Deus vai fazer a mulher, e Deus, a Bíblia vai nos trazer uma expressão que Deus faz com que Adão caia em um profundo sono, talvez hoje nós chamaríamos isso, Deus aplicou uma anestesia geral em Adão e este apagou. E Deus pega uma de suas costelas, onde tem ali a medula óssea vermelha. E Deus vai pegar desta medula óssea, né? Hoje o ser humano consegue fazer a clonagem usando células troncos, mas Deus pega uma célula já desenvolvida e Deus faz com isto a mulher. E é interessante a gente ver que mesmo nesta sequência que Deus faz, a grandeza do nosso Deus. Porque o macho, o homem, ele é formado pelo cromossomo XY. Se Deus tivesse feito primeiramente a mulher, que é o cromossomo XX, para que fizesse o homem depois, Deus precisava criar um novo cromossomo, Y. Mas como Deus fez primeiramente o macho, que tem o cromossomo XY, quando Deus vai fazer a mulher, Deus duplica o cromossomo X. Veja que até nisso, nesta sequência, há a grandeza do nosso Deus. Ainda dentro deste capítulo 1, a parte 2, nós vamos estudar sobre a estrutura do corpo humano. E veja assim que a forma como Deus faz para criar o homem, né? E Deus vai criar primeiramente o macho, né? Como falamos, ele usa a criação do macho e depois faz a fêmea, né? E veja que a Bíblia vai nos falar que macho e fêmea os criou, e vai nos informar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e dando-nos a entender pela Escritura Sagrada que o que faz o homem ser a imagem e semelhança de Deus é a composição do macho e fêmea. Como nos informa a Bíblia, em Gênesis 1, acho que é o versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Veja que a imagem e semelhança de Deus é esta combinação. Macho e fêmea. Mas o pastor Elinaldo vai nos trazer aqui algumas informações preciosas, por exemplo, informar que esse corpo humano, né, criado, como diz o salmista, de uma forma, parece que tecendo célula a célula, fio a fio, ele vai nos informar, por exemplo, a questão do cérebro humano. Veja que coisa linda.
O cérebro do macho, né, com 1,4 kg aproximadamente, o cérebro da fêmea, da mulher, com 1,250 kg, essa célula composta aí de mais de 100 bilhões de neurônios. Olha que coisa fantástica, né? O pastor Elinaldo, no seu livro, vai até nos trazer a informação que a conexão desses neurônios um com o outro é de uma forma tão rápida, tão veloz, que em uma questão de 1/50 segundos, 1/50 segundos, uma informação que surge no cérebro chega até a ponta dos pés. Olha a velocidade, né? A uma velocidade aí de 360 quilômetros por hora com que corre as informações do nosso cérebro, capaz de processar até 10.000 mensagens ao mesmo tempo. Talvez os computadores mais desenvolvidos que nós temos não têm a mesma capacidade do que a nossa mente, né? O nosso cérebro, de tal forma que você é capaz de lembrar de algo que aconteceu na sua infância através de uma palavra que você escuta. O cérebro é capaz de voltar aí a milhões e bilhões de informações atrás, né? Veja que este corpo humano, composto de 70% de água e 30% apenas de massa, né? Mas olha, composto por 206 ossos. Olha que coisa linda. Tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. Isso quer dizer que se eu pegar as veias e artérias de um ser humano e esticar ele em uma circunferência, dá várias voltas no planeta Terra. Olha a estrutura, e alguém tem ainda a capacidade de dizer, ou a loucura de achar que o homem é fruto de uma evolução, né? Então, a forma como a Bíblia vai informar da criação do ser humano é algo especial, mas todo este corpo humano, tecido fio a fio, com toda esta capacidade, Deus fez com uma finalidade. O homem foi feito com um propósito, e o homem foi feito para viver para Deus. Nós fomos criados e colocados dentro de um ambiente da graça. Nós caímos da graça, mas através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou novamente para com o Pai. Nós fomos incluídos, nós passamos por um novo nascimento. Nós fomos incluídos novamente nesta graça que há em Cristo Jesus. E nós temos uma missão, porque nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós somos mordomos, e o mordomo ele não vive para si, ele vive para o seu Senhor. Ele não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade do seu Senhor. Então, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, nós fomos criados para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então veja que o ser humano, ele é composto por 3 partes, né? O corpo, alma e espírito, porque Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também, criado à imagem e semelhança de Deus, é trino, corpo, alma e espírito. Aliás, é lindo a gente ver nas Escrituras Sagradas a forma como Deus se revela já na sua Trindade, já desde o início das Escrituras Sagradas. Aliás, desde o primeiro versículo. Veja que em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 vai nos dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Veja aqui, no princípio aqui é tempo. E tempo nós temos passado, presente e futuro, portanto 3. Criou é verbo. Verbo nós temos pretérito, presente e futuro, também 3. Deus, no princípio criou Deus. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus. Céus é espaço. Altura, profundidade e largura, também 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Terra é matéria. Matéria é prótons, nêutrons e elétrons, também 3. Veja que a Trindade, ela está presente já desde o seu início aqui. Aliás, quando a gente olha para o próprio corpo humano, né? Além de corpo, alma e espírito, mas, por exemplo, se formos falar sobre a nossa pele. A pele nós temos epiderme, depois a outra parte que é a derme, depois hipoderme, também 3. Até na música, por exemplo, a gente pode ver que ela é composto de harmonia, ritmo e melodia. O apóstolo Paulo até vai nos informar lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, olha o que diz, por exemplo, o versículo de número 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja que o apóstolo Paulo vai comparar o nosso corpo como um tabernáculo. Nós terminamos agora recentemente a lição sobre o tabernáculo. Veja que o tabernáculo era composto de 3 partes. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, 3. O nosso corpo é comparado também como um tabernáculo. Nós temos o pátio, que podemos dizer que é o nosso corpo. Nós temos a parte do santo, que nós podemos dizer que é a nossa alma, e o santíssimo, que é o nosso espírito, que é a parte mais íntima, a parte que faz a comunhão com o Senhor. Então é lindo a gente ver nas Escrituras Sagradas a forma como Deus fez o corpo humano. Vamos pensarmos um pouquinho agora no capítulo 2 desta lição, que vai falar sobre a dimensão espiritual do corpo. Então nós podemos ver nesse ponto 2 que, por exemplo, a fé cristã, ela é a fé que acredita na ressurreição do corpo. Isso nós não podemos perder de vista jamais. Aquele ditado que alguém diz, estes olhos que um dia a terra há de comer, isso não serve para nós. Porque nós cremos na ressurreição do corpo. Talvez a frase seria, esses olhos que um dia hão de ressuscitar, porque nós cremos na ressurreição do corpo. A Bíblia diz que os mares e a terra darão os seus mortos. Nós cremos na ressurreição. Jesus é a primícia daqueles que dormem. Assim como o corpo de Jesus não ficou na sepultura, o nosso corpo também ressuscitará. Então veja que nesse ponto 2, nós vamos ver que esse corpo composto de 206 ossos, composto de células, compostos de artérias, isso é a parte, podemos dizer, material desse corpo. Mas nós temos também a parte espiritual do corpo. A Bíblia traz algumas metáforas para definir essa parte espiritual do corpo. Por exemplo, a Bíblia chama o nosso corpo como casa terrestre. A Bíblia chama o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Mas chama também o nosso corpo como corpo do pecado. É interessante porque lá em Romanos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 6,
nós podemos ver o apóstolo dizendo assim: sabendo isto, que o nosso velho homem, olha aqui uma outra expressão também, de uma parte espiritual que é dada ao corpo, né? O velho homem. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Então, quando foi, né, que o corpo do pecado foi desfeito? Foi quando o homem passou pelo novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, aquele velho homem que caiu lá no Éden, através do pecado, quando nós perdemos a comunhão, quando nós saímos daquela redoma, daquele habitat da graça, nós morremos para Deus. Nós estávamos mortos, como nos diz Paulo, em nossos delitos e pecados. Mas através da justificação em Cristo Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e nós passamos pelo novo nascimento, como registrado no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos dizendo: olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E ele diz: como eu posso nascer sendo velho? Poderei voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus vai dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar e não pode ver, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus você não consegue ver ele pelo lado de fora. O reino de Deus só é visto do lado de dentro. Quando você vê o reino, é porque você entrou nele. E se você entrou, você viu. Se viu, porque entrou. O reino de Deus é assim. Então, quando nós entramos para o reino de Deus, quando os nossos pecados foram sepultados lá na cruz do Calvário, quando o Espírito Santo entrou no nosso coração, nós sepultamos ali, ou como diz o apóstolo aqui, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Graças a Deus por isso, porque nós passamos por este novo nascimento. Veja que também na mesma carta aos Romanos capítulo 6, e o versículo de número 12, né? Mais precisamente o versículo 12 e o 13, vai dizer assim: olha, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. Veja que quando nós passamos pelo novo nascimento, agora as obras da carne não têm poder mais sobre a nossa vida. Nós agora passamos a viver para Cristo, agora nós não temos mais o reinado do pecado em nós, mas agora é Cristo que vive e reina no nosso interior, no nosso coração. Como templo do Espírito Santo, o apóstolo vai nos informar lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 19, dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja que a partir do momento que nós passamos pelo novo nascimento, nós não somos mais de nós mesmos, nós somos apenas mordomos de algo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então veja que pelo fato de sermos templo do Espírito Santo, é que o pecado não pode habitar em nós. Neste ponto, o capítulo 2, o ponto 2, nós vamos ver lá, por exemplo, sobre os pecados contra o corpo. Mas veja que o corpo, ele é o passaporte para a permanência aqui na terra. É com o corpo que nós praticamos a mordomia sobre a vegetação, praticamos a mordomia sobre os animais, praticamos a mordomia sobre tudo e sobre todos. É através do corpo. Este corpo, que é o templo do Espírito Santo,
ele tem que ser para a honra e glória do Senhor. O grande problema é quando nós usamos o nosso corpo para ir contra o dono do corpo, uma vez que nós somos apenas mordomos, né? Então, há pecados que nós praticamos que é contra o corpo, por exemplo, prostituição, né? Prostituição, adultério, fornicação, enfim, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, então esse corpo tem que ser santo, como nos diz a Bíblia, sede santos como ele é santo. Homossexualidade, tão em voga, ou tão falado, né, de um tempo para cá, a Bíblia vai chamar isso de abominação. Não tem um outro nome para isso. Abominação, deixa isso claro na sua classe. A Bíblia vai dizer sobre os efeminados, sobre os sodomitas, que não herdarão o reino de Deus, como está lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 23, como também primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 10. A transexualidade, né? A questão da pessoa se achar que está vivendo em um corpo que não é dela. A mudança até de gênero, totalmente condenável, ou condenado pela Escritura Sagrada. Nós, quanto igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sempre gosto de informar que nós aqui na terra, nós somos embaixadores de Jesus, embaixadores de Cristo. E a exemplo do que ocorre com um embaixador, o embaixador, por exemplo, brasileiro, que ele está lá nos Estados Unidos da América, quando ele fala lá, ele não fala por si, ele fala em nome do seu governo. Embaixador, por exemplo, ele nunca pode alcançar a cidadania. Por exemplo, embaixador brasileiro nos Estados Unidos nunca vai ser um cidadão americano, porque ele está em uma terra que não é a sua. Ele está ali representando o seu país. E quando ele fala, ele não fala por si, ele fala em nome do seu governo. Nós também, como embaixadores de Cristo aqui na terra, quando nós falamos, nós estamos aqui e não somos daqui. Nós não temos a cidadania terrena, no sentido espiritual, é tão claro. Mas como nos diz a Bíblia, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, mas não somos daqui, somos embaixadores. E quando nós falamos, nós não falamos por nós falamos segundo a palavra do nosso Senhor, a palavra do nosso Rei. E a palavra do nosso Rei é clara a respeito disso, condenando expressamente a questão da homossexualidade, a questão da transexualidade, do adultério, da fornicação, da prostituição, de tudo aquilo que fere o corpo, que é o templo do Espírito Santo. O que Deus exige é a santificação do corpo. Tem uma expressão da Bíblia, um versículo lá em 1 de João, no capítulo de número 5, e o versículo 4, que vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através do corpo, ou no corpo, nós vencemos o mundo usando a fé. Louvado seja o Senhor por isso. No ponto 3 vai dizer sobre a santificação do corpo, que é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Então veja, irmãos, que há a responsabilidade nossa, a responsabilidade humana nossa com o processo da santificação. E como eu estou dizendo a palavra processo, porque a santificação é justamente isso, ela é um processo. É como uma escadaria de uma catedral, que cada dia eu subo um degrau a mais. Então o crente, Deus sempre faz a sua parte.
Deus nos dá o seu Santo Espírito, Deus nos dá a sua palavra, mas tem também a participação humana. Como que é que eu, como cristão, posso me santificar? Orando mais, jejuando, lendo a palavra, me dedicando às coisas de Deus, cada dia tirando os meus pensamentos daquilo que é do mundo e me concentrando nas coisas que agradam ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, olha, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, olha, se há alguma virtude nisso pensai. Então, o ser humano, ele tem uma participação importante na sua santificação ao Senhor. A Bíblia traz até essa palavra no imperativo, né? Santificai-vos. Essa deve ser a nossa posição como cristão. No capítulo 3 desta lição, nós vamos ver a respeito do culto racional. E para isso, o nosso comentarista usa a expressão de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. É o 12, versículo 1. Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que diz o 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então veja, aquela expressão que alguém diz assim, olha, Deus só quer o coração. Isso não tem base bíblica. A Bíblia até nos vai informar, e nós já até lemos no início desta exposição, lá em 1 Tessalonicenses 5, e o versículo 23, onde diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo, olha a expressão, e todo, o vosso espírito, alma e corpo. Não é apenas uma parte do corpo, é todo o corpo. Então todo o nosso corpo, ele deve ser em louvor e em prestação de culto ao Senhor. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, ele diz, mas transformai-vos pela renovação. Esse prefixo re nas escrituras é muito rico. A Bíblia vai falar em redenção, em restauração, em reconciliação, em redimido. E a Bíblia vai falar em renovação. É como se o pecado lá no Éden tivesse contaminado a nossa mente, o nosso pensamento, tivesse, usando a linguagem hoje mais digital, como se o nosso software tivesse sido contaminado. Mas através do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, quando nós fomos reconciliados com o Senhor, a nossa mente passou por uma renovação. Parece que foi deletado o vírus do pecado que estava dentro. E agora nós passamos a ter a mente de Cristo. Então, o nosso corpo, ele tem uma função de prestar ao Senhor um culto, um sacrifício que seja vivo, que seja santo e que seja agradável ao Senhor. E como é que o meu sacrifício pode ser vivo, pode ser santo e pode ser agradável ao Senhor? Quando o meu coração, quando a minha vida está voltada para única e exclusivamente a glória do Senhor. Quando eu me volto para glorificar o nome do Senhor através da minha forma de ser, de pensar, a minha forma de viver não segundo os deleites humanos, mas segundo os princípios da palavra do Senhor, eu estou vivendo para a honra e para a glória do seu precioso nome. Portanto, meus prezados professores da escola dominical,
neste domingo, que vamos refletir sobre a mordomia do corpo. Traga isso de uma forma bem clara para os seus alunos, que este corpo tão especial, formado de uma forma tão espetacular pelo nosso Deus, que nos fez lá do pó da terra, e que fez com que esse corpo, com mais de 1 trilhão de células, de 100 bilhões de neurônios, capaz de receber de mais de 10 mil mensagens ao mês, de 206 ossos, com 96.500 quilômetros de veias e artérias que pode dar volta no mundo várias vezes. Mas este corpo também que com o pecado foi contaminado, que perdeu a imortalidade, passou a ser mortal, mas que através do sangue, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o nosso velho homem foi sepultado na cruz e nós nascemos de novo. E nós nascemos de novo com um propósito. E nós nascemos para sermos templo do Espírito Santo. Agora o Espírito habita em nós. E como o Espírito habita em nós, o pecado agora não tem mais poder sobre nós. Portanto, agora a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não pode ter domínio, não pode reinar mais nas nossas vidas. Mas agora nós deixamos o pecado e o nosso prazer é fazer a vontade do Pai Celestial. Nós temos uma missão de santificarmos o nosso corpo a cada dia. E nós santificamos o nosso corpo exercitando a fé. Nós santificamos o nosso corpo lendo a palavra, jejuando. Nós santificamos o nosso corpo dedicando a nossa vida ao Senhor, porque nós temos o desejo de vivermos uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, para apresentarmos a Ele um sacrifício de valor. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê uma aula especial neste domingo. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.